canal que foi criado para você que pensa em trabalhar com suculentas, que quer ter uma renda extra, que quer trabalhar com aquilo que mais gosta, que são essas plantas tão adoráveis e tão maravilhosas, que são as suculentas. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveita que está chegando agora, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das postagens que a gente vai fazer, nenhum dos novos vídeos que nós vamos fazer, porque a gente tem bastante conteúdo para te passar, tá bom? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer mudas de suculentas, e que é algo bem interessante, bem importante para você que está começando a trabalhar com suculentas, já que essas mudas, mesmo que você more num apartamento, em um local pequeno, elas vão te ajudar e muito quando chegar aquele pedido surpresa e você tiver ali algumas plantas que vão poder te dar esse suporte. Essa forma de plantio, ela vai te dar aí entre 3 e 4 meses plantas que já podem tranquilamente ir para as suas lembrancinhas, para suas recordações de suculenta, tá bom? Bom, então vamos começar com a forma mais simples. Primeiro, quando você está manuseando as suas suculentas, muitas vezes as folhas caem, né? Quando a gente está montando ali as lembrancinhas, muitas vezes as folhinhas delas caem. E o que fazer com essas folhinhas que caem? Para que a gente não tenha nenhum tipo de perda na nossa produção. Nós vamos pegar uma embalagem, essas embalagens são muito utilizadas ainda, né? São essas embalagens de isopor. Furar essas embalagens com uma faca ou com uma tesoura, elas são bem fáceis de fazer. Elas já começaram a dar mudinhas, né? As mudinhas já estão se formando, elas já têm raiz, então quando elas estiverem mais ou menos desse tamanho, ó, como tá essa daqui, é quando eu coloco já no vasinho, né? Então, dessa forma, eu fiz essas mudas aqui, por exemplo. Essas aqui. Essas aqui, em mais um mês, mais ou menos, elas já vão estar prontas para irem para uma lembrancinha. Bom, então como que a gente vai fazer? Peguei a minha bandejinha, coloquei o substrato e todas as folhas que eu tiver que caíram ali no meu manuseio, eu vou colocando elas, ó, só deitadinhas aqui em cima da terra, certo? Ah, mas e se eu tiver uma suculenta em casa, aquelas que são da minha coleção, e quiser fazer uma limpeza nelas, como é o caso dessa minha aqui, por exemplo, né? Essa aqui, ela dá das duas formas, ela tanto dá no caule, ela dá mudas no caule, como também na folha, né? Então, como que funciona isso? Como que a gente faz para fazer a limpeza dela, né? Para fazer mudas dela? Eu vou chegar bem com muito cuidado aqui na folha, aqui, e com um movimento circular, eu tiro a folhinha das folhas lá de baixo e vou colocando aqui, vou pegar de outra, ó, movimento circular, tirei e coloco. Ela tem um formato da folha, ó, acho que, não sei se dá pra ver aqui, que tem esse, como se fosse esse deitadinho aqui. Então, é essa parte que quer ficar deitada, é o que a gente vai colocar em cima da terra, tá? Aí a gente coloca as folhinhas, depois borrifa um pouco de água, nada de água em excesso, tá? Borrifa um pouco de água. E outra forma é quando nós temos já essas, como eu falei para você, que saem do caule, né, que brotam do caule. Aqui eu tenho até umas, ó, dá para ver bem
Essa daqui, no final do vídeo, a gente vai ensinar a fazer. Fica aqui até o final que você não, para não perder essa dica super interessante. Bom, então essa daqui que sai do caule, como que eu faço para tirar? Eu tenho uma tesoura de pó da manicure, que ela tem um bico mais fino. Eu venho com muito cuidado, bem próximo do caule, bem próximo de onde ela nasce. Retiro essa plantinha. Ó, ela tá sem raiz, dá pra ver que ela tá sem raiz. E coloco ela na terrinha com substrato diretamente já no potinho das lembrancinhas, tá? No pote 6. Coloco ela diretamente aqui e começo a regar ela. E começo a regar ela uma vez por semana ou a cada 2 dias, né? Normalmente a cada 2 dias até ela criar raiz. Isso aqui vai levar mais ou menos uns 15 dias para ela criar raiz. Então, dentro desses primeiros 15 dias, a cada 2 dias eu vou regando, tá? Para ela ficar bem fortinha. Bom, da mesma forma que eu fiz essa, eu também fiz essa daqui. Ó, pra ver que ela já tá bem firme, essa aqui já tá num tamanho quase que dá pra ir pra uma lembrancinha. Certo? Esse método é bem simples de se trabalhar. Outra forma de fazer é quando nós temos esse tipo de suculenta que tem a brotação por rizoma, né? O rizoma, ela vai espalhando aqui por baixo, né? Ela vai espalhando aqui por baixo, vai dando as mudas pela raiz, né? Então aqui, por exemplo, comprei uma muda e ela veio assim, com muitas suculentas. Aqui eu teria pelo menos 1, 2, 4 que eu já colocaria em lembrancinha. Então, mas eu tenho outras que eu posso já retirar para fazer lembrancinhas que eu vou poder entregar para o meu cliente daqui a 1 mês, mais ou menos. Então eu venho aqui, né, com muito cuidado também, tá, gente? Vou fazer com a tesoura para não estragar. Vou lá embaixo, procuro bem, ó, achei o início dela, vou tentar tirar ela com raiz. Retiro essa muda, coloco ela da mesma forma que eu fiz com a outra, aqui. Também molho. Tem muita gente que fala sobre as suculentas, que são super resistentes e que é planta que não precisa molhar. Isso é uma mentira, né? Nenhuma planta a gente não precisa molhar. Ela é planta, ela é viva, então ela precisa de água para sobreviver. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveita já, deixa um like para ajudar aí o YouTube a perceber que você está gostando do nosso conteúdo e te avisar sempre que tenham novidades por aqui. Bom, então como que a gente faz? Essa daqui eu comprei num horto aqui da minha cidade, só que ela não tá muito bonita, né? Ela não tá muito bonita pra lembrancinha. Então, o que eu vou fazer com essa planta que tá desse jeito? Bom, eu vou, primeiramente, eu vou cortar ela aqui mais ou menos nessa altura. Cortar elas.
E deixei aqui algumas folhinhas que estavam caídas já. Vou tirar. E aí eu deixo elas aqui desse formato. Assim, essas que estão aqui já plantadas, elas vão rebrotar e nós vamos ter novas plantas. Que aí é o que eu mostrei para vocês, ó, que é o caso dessa daqui. Ela saiu de um caule que ficou exatamente assim. O que eu vou fazer com essas mudas aqui? Porque para mim, essas plantas aqui são mudas, tá? Eu vou fazer a limpeza delas, vou tirar as folhas. Tirei, ó. Aqui eu já consigo identificar que tem uma folha que tá mais velhinha. Tem outra. E o que eu vou fazer com essas mudas que estão assim? Eu vou pegar no meu potinho já e colocar. Ah, mas se eu tiver um pedido urgente, eu posso entregar assim? Não, você não pode entregar assim. Você não pode entregar assim porque você vai estar ferindo algo chamado integridade, né? Então, você vai colocar assim, né, para deixar essa muda criar a raiz. Quando sim ela tenha já as raízes, que ela vai criar em 15 dias, mais ou menos, aproximadamente. Quando ela tiver as raízes e ela tiver bem pega, aí sim você vai poder entregar ela numa lembrancinha. E o que nós vamos fazer com as folhinhas que sobraram? Bom, aqui eu tenho um punhado de folhinhas, né, que eu vou colocar aqui no nosso novo berçário. Elas vão só deitadinhas, eu coloco elas deitadinhas aqui. Vou colocando. É importante que esteja furado embaixo, tá, gente? Para não correr risco da gente matar afogada, né? A gente ouve muitas vezes falando, ah, essa planta ou eu mato de sede ou eu mato afogada, né? E aqui a gente tem que ter esse cuidado. Aqui eu tenho outra vasilhinha, que foi de um bolo que veio, bem bom, diga-se de passagem. Colocar substrato, como eu já tinha falado para vocês, coloco substrato, uma camada fina de substrato e vou colocando as folhinhas. Tendo paciência e um pouquinho de calma, a gente consegue fazer esse serviço. Coloca a criançada aí para fazer, para ajudar nessa parte. Você está trabalhando. Às vezes as crianças querem ajudar e a gente não sabe como, né? Então coloca eles para colocar as folhinhas no sementeiro, eles vão adorar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Viver de Suculentas. Compartilhe, comente, me diz se você já fez esse tipo de sementeiro, se deu certo, como que ficaram as suas plantas. E até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau! Bom, então o vídeo de hoje, nós vamos falar... Ó, vai ter que cortar bem, hein?